Bom, então, boa tarde. Eu sou a Jaque Conceição, eu sou fundadora e professora aqui no Coletivo de Jeje. O Coletivo de Jeje é um espaço de pesquisa e formação sobre feminismo negro, psicanálise, que eu criei em 2014, que eu venho coordenando com uma equipe de mulheres negras desde então. Atualmente, a gente trabalha em todo o Brasil, mas também estamos aí no mundo inteiro. Nós temos mulheres e homens que participam dos nossos encontros, sobretudo mulheres negras de todos os lugares do mundo. O Coletivo de Jeje hoje é uma plataforma virtual de formação em feminismo negro, pensamento afro-brasileiro, pensamento africano, psicanálise, educação antirracista, pensamento indígena e essencialmente, a plataforma On Demand, que é um dos nossos serviços oferecidos, é uma plataforma de streaming com aulas e conteúdos organizados por mim sobre esses temas. Muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Essa é a web aula do livro A Liberdade é uma Luta Constante, da Angela Davis. Ela faz parte da recompensa da campanha da benfeitoria que a gente fez durante o mês de outubro e novembro, para poder ofertar 100 bolsas de estudo para mulheres negras do estado de São Paulo, para o ano de 2022, dentro da plataforma Coletivo de Jeje On Demand, para que elas possam acessar os encontros gravados e disponibilizados pela plataforma. Então, sem mais muitas apresentações, esse é o Coletivo de Jeje, sintam-se em casa, bem-vindos para quem não conhecia o nosso trabalho. Para quem já é de casa, é sempre um prazer rever vocês e encontrá-las nos nossos espaços de discussão. Bom, a web aula é um encontro onde eu quero trazer algumas questões do livro da Angela Davis, A Liberdade é uma Luta Constante. A minha ideia é apresentar alguns ou um ou dois tópicos do que ela trabalha no livro. Para mim é sempre um prazer muito grande falar da Angela Davis. Ela é uma intelectual que, pessoalmente, para mim, tem um significado afetivo, político e epistemológico muito grande. O Jeje surge do meu encontro com a Angela Davis, pesquisando sobre teoria crítica da sociedade, que é o lugar teórico da filosofia que a Angela Davis se desloca, que também é meu campo de formação epistemológica, e assim como ela vem numa cruzada para articular os pilares do pensamento da teoria crítica, eu venho buscando empretecer o pensamento ocidental através do meu trabalho aqui no Coletivo de Jeje. Eu queria muito que todo mundo se apresentasse, porém que, contudo, no entanto, nós somos muitos, o tempo é pouco, então eu vou deixar o chat aberto, vou explicar a dinâmica do encontro e aí a gente já segue um pouco mais para a discussão teórica, que é o que nos traz aqui nessa tarde. A minha ideia, como é de praxe, eu não trabalho com slide, para quem está chegando, o negócio aqui é no pensamento reflexivo, não é reflexivo que chama, quando a gente fica desdobrando o pensamento, é na metafísica. Então, o negócio aqui é no gogó, estilo escola de samba. Então, a ideia é apresentar alguns aspectos. Eu quero apresentar um pouco a Angela Davis, para quem não conhece, eu acho que é importante localizar ela. Eu quero apresentar 2 pontos do livro e depois a gente abre para discussão, para poder trocar ideia. Contudo, mesmo no meio da conversa, vocês podem pedir a palavra e está tudo certo, eu paro e vocês fazem as contribuições, trazem as questões de vocês. Como diria Jorge Aragão, isso daqui não é uma aula, isso é um bate-papo. Mais do que vocês saírem daqui experts no livro da Angela Davis, eu quero que vocês levem para casa ou mantenham com vocês inquietações teóricas da mente brilhante da Angela Davis, que eu tenho o prazer de poder compartilhar e traduzir e colocar em formato de aula, para que a gente possa produzir inquietações sobre a questão racial no Brasil e reconhecer o nosso compromisso frente ao pacto coletivo que é preciso para o rompimento das estruturas de opressão de raça, de gênero e de classe dentro da cultura e da experiência brasileira. Sejamos homens ou mulheres, brancos ou negros, ricos ou pobres. Todos nós precisamos contribuir com esse pacto coletivo que precisa ser sempre produzido, reproduzido, lembrado e relembrado. Logo de cara, alguém tem alguma dúvida? A ventania está nervosa aqui. Hoje a Santa reinando. Nem é quarta.
Bom, então, vamos que vamos. Esse livro Então, vamos voltar umas casas para o começo da história, que toda história tem um começo. A Angela Davis, ela é professora doutora de filosofia da Universidade da Califórnia, do campus de Santa Cruz. Ela é professora titular da cadeira de estudos de gênero, embora quando ela tenha ingressado em 1968 como docente, ela ingressou na cadeira de estudos em filosofia alemã clássica. Ela é doutora em filosofia alemã clássica pela Universidade de Goethe, em Frankfurt, na Alemanha. Ela foi orientanda do Theodor Adorno e do Herbert Marcuse, que são dois nomes pilares da teoria crítica da sociedade. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, a teoria crítica da sociedade, ou a Escola de Frankfurt, como esse conjunto de pensadores ficou conhecido na história da filosofia, é um grupo de intelectuais do fim dos anos 30, começo dos anos 40, talvez, preocupados em fazer uma crítica à forma como o pensamento ocidental, sobretudo na filosofia, vinha sendo construído naquele período e quais eram os impactos e os desdobramentos do ocidentalismo na produção intelectual do mundo e, sobretudo, os impactos do ocidentalismo na própria esquerda. Pensando que nos anos 40, nos anos 50 e nos anos 60, é o florescer das lutas revolucionárias do século passado na América Latina, na América Central, no continente africano e também na Ásia. É o período é o período da partição indiana, é o período dos movimentos pela libertação nacional no continente africano, é o período da própria Revolução Cubana, é o período de declínio da Revolução Russa, é o período de levante popular na América Latina como um todo. A gente tem aqui no Brasil o Estado Novo, o movimento anarquista. Então, é um período onde a esquerda, na rabeira das discussões da ascensão do movimento stalinista na Rússia revolucionária e o declínio do processo revolucionário, começado pelo Lenin e pelo Trotsky há muito tempo antes, vão fomentar as discussões no âmbito da esquerda. Por que localizar a Davis nesse lugar é tão importante para compreender o que ela está escrevendo? Porque, diferente do que os autores brancos do Ocidente fazem, que é produzir uma escrita solta no mundo, a Davis produz uma escrita localizada num tempo histórico, num território geográfico e numa perspectiva filosófica. E essa escrita localizada, enquadrada a partir de um lugar, não é porque é uma escrita limitada em si, como a esquerda branca costuma dizer dos movimentos identitários, que ela é descritiva e limitada a um determinado contexto. É porque, na perspectiva frankfurtiana e, sobretudo, da própria Angela Davis, filosofia não é uma ideia que flutua no ar. Filosofia é o resultado de uma prática humana vinculado a uma experiência concreta, a um território concreto, que produz um corpo e uma episteme e uma racionalidade muito específica. E o papel da filosofia, portanto, é esse papel de levar a possibilidade da reflexão crítica a partir de um lugar específico. Então, ela faz críticas ao longo da sua carreira acadêmica à esquerda como um todo, quando ela rompe com o Partido Comunista em 1996, 1998, e aí vai para os movimentos sociais, que é um outro período da sua vida acadêmica, inclusive a sua escrita muda muito quando ela vai para esse movimento. Ela tem um texto lindo num livro chamado Occupy Wall Street, que ela vai falar justamente sobre a potência dos movimentos sociais. Não é que a Davis tenha abandonado os movimentos sociais ao longo da sua carreira ou ao longo da sua escrita intelectual, mas é que a ideia de partido é bem diferente da ideia de movimento social. E acho que vale a pena também dizer em que sentido eu convoco a Angela Davis como intelectual. Tem uma entrevista do Milton Santos que ele diz que o papel do intelectual é um papel solitário, porque ele é um papel de contestação. Cabe ao intelectual promover o deslocamento da razão, o deslocamento do pensamento conformado, e que isso muitas vezes é uma jornada individual. E eu acho que nos tempos que a gente vive, é muito importante a gente diferenciar o que é um intelectual do que é uma pessoa que faz contribuições teóricas, faz reflexões teóricas. O papel de intelectual, ele é o papel de formar, sobretudo, opiniões,
mas também de propor uma perspectiva de análise que possibilite o avanço né, o avanço da realidade, que a gente possa avançar nas questões nas quais nós estamos imersos. Uma pessoa que fala bem e que é capaz de fazer reflexões teóricas não é uma intelectual. Por exemplo, Luiz Pondé não é um intelectual. Luiz Pondé é um cara que faz boas reflexões teóricas, mais ou menos, depende de quem gosta. Mário Sérgio Cortella não é um intelectual. Mário Sérgio Cortella é um cara que faz boas reflexões teóricas. Leandro Carnal não é um intelectual. Leandro Carnal é um cara que faz boas reflexões teóricas. Porque não há na produção de pensamento desses homens, e eu posso passar a tarde citando aqui pessoas que estão no pop stream da intelectualidade da mídia, que fazem boas reflexões teóricas, mas que não fazem produção teórica a tal ponto de afetar a nossa percepção da realidade. É isso que a Angela Davis faz, é isso que a Lélia Gonzalez fez, produzir teoria que afetou a nossa forma de compreensão sobre a realidade. E em que lugar a Angela Davis se coloca como essa figura, e a parte mais interessante da experiência da intelectualidade é que não é algo que o sujeito... Só um minutinho, deixa eu botar nos dados, senão vai cair a conexão no meio do nosso negócio aqui. Só vi agora que estava no... Botar no Wi-Fi, só vi agora que estava nos dados. Espera aí que eu já vou voltar. Uai. Foi? Bom, vamos nos dados mesmo. Se cair, eu vejo o que eu faço. E o que coloca a Angela Davis nesse lugar de uma pessoa... Então, tem uma coisa interessante na intelectualidade, que o intelectual não se autodeclara intelectual. Eu sou uma intelectual do feminismo negro. A intelectualidade é um processo que é produzido pelo sujeito no seu deslocamento teórico, mas que é reconhecido pelos seus pares. Há uma legitimação coletiva da possibilidade de intervenção e de produção intelectual e racional, racional não, de uma ideia de uma razão própria para a ação desse sujeito. Essa é a ideia de intelectualidade. Gramsci diria, Antônio Gramsci, que foi um intelectual da esquerda ali nos anos 20, 30 e 40, que a intelectualidade é algo de fora para dentro e não de dentro para fora. Em últimas palavras, parafraseando alguém que eu não lembro quem, talvez Milton Santos, se uma pessoa se autodeclara intelectual, ela é uma fraude epistêmica, porque esse não é um exercício que ninguém faz sozinho, que nem é um título que ninguém se dá, é algo que é produzido coletivamente. E o que coloca a Angela Davis, e aí não é nem a Jaque que está falando, mas a partir do meu lugar, como uma pesquisadora do feminismo negro, uma pesquisadora das questões raciais nas Américas e na Europa, o que coloca a Angela Davis nesse lugar de intelectual? A capacidade dela de produzir deslocamento. Qual foi o local na produção da filosofia política moderna que a Angela Davis produziu deslocamento? No conceito de liberdade. Muitas das reflexões que são de autores contemporâneos, como, por exemplo, Attila Mbembe, Aimé Césaire, Patrice Lumumba, Amílcar Cabral, que são homens negros que estão produzindo noções de negritude numa África pós-colonial entre os anos 50, 60 e 70, sobretudo 50 e 60, eles estão pensando no mesmo horizonte que Angela Davis, que é problematizar as noções de indivíduo produzidas a partir do Ocidente. Mas tem uma contribuição que ela faz que é uma discussão, para quem é aluno do DIEGE, a gente já discutiu isso no curso Pensamento de Angela Davis, que é uma discussão da ideia de liberdade, que está na base do pensamento kantiano, que é a base da noção de indivíduo do Ocidente, do indivíduo moderno, né, do indivíduo ocidental, moderno, industrial, que é justamente promover um deslocamento do pensamento sobre essa ideia de um corpo produzido para a liberdade e na liberdade, para corpos produzidos no contexto do colonialismo e no contexto, sobretudo, da escravidão. A Davis vai chamar o colonialismo de uma experiência escrava moderna no sentido da filosofia, não no sentido da economia e nem da experiência histórico-material, mas no sentido da construção de uma noção de sujeito
de corpo, de razão e de experiência a partir dessa localização racial que é a experiência da escravidão enquanto modo de produção econômico. O modo de produção econômico escravocrata produziu, assim como o modo de produção capitalista produziu o trabalhador e o burguês, o modo de produção escravocrata produziu o negro e o branco. Só é possível pensar em termos de racialidade a partir do que Angela Davis nos propõe se a gente considerar que esse modo de pensamento racial foi produzido não, o ruído do fundo não é intencional, o ruído do fundo é Yansan se fazendo presente. Eu sinto muito, mas eu não tenho muito que eu possa fazer, eu moro no nono andar e está ventando horrores. E ela está aí, bailando, então eu deixo. Lamento, tentei botar o fone mais próximo possível. Vocês vão ter que lidar com Yansan. Lamento. Desculpa mesmo. Me incomoda também, me tira a concentração, parece o Morro dos Ventos Uivantes, mas não há nada que eu possa fazer. Hoje foi o dia que ela decidiu vir e eu só deixo que ela venha. Então, essa contribuição de pensar que só é possível pensar os lugares raciais de branco e negro, porque é possível, porque existiu um modo de produção econômica que afetou a forma de produção da realidade, da vida, é o ponto de deslocamento que a Angela Davis traz para a filosofia. Imagina, Fernanda, eu que peço desculpa, é o ponto de deslocamento que a Angela Davis traz para a filosofia para contribuir, para levar, para então, né, trazer essa contribuição para o pensamento filosófico moderno, sobretudo para o campo da teoria crítica da sociedade. Até aqui estamos todos vivos, bem inteiros. Esse é um ponto importante no pensamento da Davis, esse lugar marcado pelo modo de produção econômica, porque a caracterização do modo de produção econômico na perspectiva da teoria crítica e na perspectiva do pensamento da Angela Davis é fundamental para entender os desdobramentos que vão surgir a partir desse modo de produção econômico. Essa é uma ideia que não está no livro, é uma ideia que ela trabalha num artigo chamado Lectures, Palestras para a Libertação, que é a aula inaugural que ela ministra na UCLA, quando ela chega, em 68. Lá no documentário Liberta, Angela Davis mostra ela ministrando essa aula. Tem uma tradução desse texto que eu fiz em parceria com o professor Davidson Faustino, do Quilombagem. Está disponível no blog do DG, está disponível no blog do Quilombagem. Foi uma das primeiras traduções da Angela Davis aqui no Brasil, e a gente fez ela no underground alternativo, porque as grandes livrarias, as grandes companhias literárias se apropriam da produção intelectual da comunidade negra e criam formas de controle disso através da venda carésima de livros, por exemplo, fazendo com que esse conhecimento não se torne acessível. Então, a gente optou por fazer nós por nós mesmos, no bom e velho formato da resistência. Mas está disponível no blog do Digege, digege.blogspot.com, e no blog do Quilombagem, quilombagem.org. Tem a tradução da parte 1 e da parte 2. Essa ideia é uma ideia que ela é fundante, ela é fundacional do pensamento da Angela Davis, e que depois ela percorre essa ideia e retoma essa ideia em vários escritos ao longo da sua carreira, sobretudo quando ela está pensando sobre sistema prisional. Vale destacar ainda que a Angela Davis não é uma intelectual do feminismo negro. O feminismo negro é um campo teórico grande dos estudos afro-americanos nos Estados Unidos, é um campo importante dos estudos afro-americanos, é um campo bastante fértil, que está em diálogo permanente com diversas áreas dos estudos afro-americanos, como a antropologia, a historiografia, a filosofia, a sociologia, a psicanálise, a psicologia. Mas a Angela Davis não é uma intelectual do feminismo negro, ela não é uma intelectual que está pautando o feminismo negro, ela não é uma intelectual que está pensando o feminismo negro, ela não é uma intelectual que está dentro do campo do feminismo negro, como a Patricia Hill Collins, por exemplo. Mas, num dado momento da sua jornada, ela se propõe a pensar algumas questões nessa tríade raça, classe e gênero, e também o lugar de gênero, porque, de alguma forma, enquanto mulher, é um lugar que ela se desloca teoricamente, mas não é o seu local de produção intelectual. O seu local de produção intelectual é a filosofia, e, especificamente, dentro da filosofia, os paradigmas de liberdade, daí as discussões em torno do sistema prisional e do abolicionismo penal.
porque são discussões que estão dentro desse universo da noção de liberdade. Eu gosto bastante também de frisar isso, porque é curioso essa associação que fazem dela com o feminismo negro. Eu diria que ela está mais para comunista do que para feminista. Muito mais. E tem uma... Eu acho que a Chimamanda está mais no campo do feminismo, de um feminismo interseccional. Ela está pautando as questões de gênero a partir de um lugar de raça, diferente do feminismo negro, que está pautando as questões de raça a partir de um lugar de gênero. Essa é a diferença do feminismo interseccional para o feminismo negro, né? O feminismo interseccional está pensando gênero pensando gênero interseccionando com raça. O feminismo negro está pensando raça interseccionando com gênero. É diferente. Quando a gente parte de uma análise racial e quando a gente parte de uma análise de gênero e vai interseccionando outras categorias para compreender esse fenômeno sociológico, antropológico, filosófico, psíquico, que é a experiência, seja de raça, de gênero ou de classe, na nossa sociedade. Assim como, por exemplo, a Silvia Federici está mais no feminismo classista do que num feminismo que está pensando outras dimensões da interseccionalidade. O que acontece na vida da pessoa aqui? Eu acho, pelo menos na minha modesta avaliação, que eu sou uma excelente professora. Só que eu não consigo ler os comentários e dar aula. Então, a gente meio que tem que dar uma organizada na coisa. Ou eu leio, ou eu falo. Aí fica confuso para mim ler e falar, porque daí eu perco meu raciocínio. Então, eu vou parar e vou ler o que vocês escreveram e depois a gente volta. Não faço a menor ideia de quem é Mary Wollstonecraft. Não tenho a menor ideia de quem é essa mulher, nunca nem ouvi falar na minha vida. Esse é um outro ponto. Meu repertório ele é totalmente focado em intelectuais negros, porque o meu trabalho no coletivo de GEGE é produzir a visibilidade teórica da comunidade negra, sobretudo de mulheres negras. Mas, se a pessoa que botou o comentário quiser contar para a gente quem é essa Mari e o que ela faz da vida, 6h30, Vitória. O espaço está aberto para a gente poder pensar desdobramentos. Só que eu quero fazer uma observação, uma pequena advertência, para a gente poder seguir com o nosso pensamento. É sempre um risco muito grande quando a gente tenta juntar coisas que são de ordens diferentes. Embora, e esse também é um dos desafios que a Davis está propondo no seu lugar de intelectual, a gente esteja falando da mesma relação social, que é esse mundo ocidental, industrial, dividido por classes e marcado por raça e por gênero, né? Estruturado pela relação de raça e de gênero, mas organizado em classes sociais, de bases econômicas, não é a mesma coisa. Porque não são os mesmos sujeitos que produzem todas essas experiências. Cada sujeito, organizado dentro desses grupos específicos, vai produzir uma experiência, uma compreensão de mundo muito específica a partir do seu lugar. Algumas coisas se encontram e dialogam nos seus lugares comuns, que é essa experiência ocidental burguesa industrial. Outras coisas não estão em diálogo porque são de origens diferentes. E ao invés da gente ganhar ao promover o diálogo, a gente perde, porque a gente tenta enquadrar uma coisa na outra. Esse é um traço vicioso do pensamento liberal burguês moderno. A gente lima a diversidade, tira a diversidade e cria uma ideia de proximidade de diálogos de coisas que são completamente fora de diálogos. Então, eu não sei quem é a Mari, a única Mari que eu conheço é a que fez o Frankenstein, e a Poppins, mas não posso dizer se elas estão dialogando ou não. Eu sei que a Angela Davis está profundamente em diálogo com autores negros do seu período e com autores contemporâneos atuais que estão retomando esse pensamento dela. Muito que bem, eu não sei quem é a Mari, porque eu não entendo nada de feminismo branco, burguês, liberal, assim, nem leio, não sei nem o que elas escrevem, não faço a menor ideia do que elas falam, e meio que para mim não faz muito sentido como uma mulher negra trabalhadora, assim, não me interessa muito o que mulheres brancas liberais do século XX estão falando, eu quero mais saber o que mulheres pretas, brasileiras, intelectuais estão pensando sobre a nossa condição racial e os nossos lugares de subalternidade e quais as possibilidades de produção de liberdade, que é o que a Angela Davis está propondo nesse livro, A Liberdade é uma Luta Constante. O primeiro ponto que a Davis traz no livro, e que eu acho que ele merece nossa atenção,
é a ideia de que liberdade parece um lugar que se alcança a partir de algumas práticas, mas, na verdade, a liberdade é um estado permanente de deslocamento. E que a ideia de liberdade também é algo relacional, não é algo dado, não é uma categoria fixa, como, por exemplo, as categorias raciais, branco e negro, são categorias fixas. O que é branco no jogo das relações sociais, históricas, culturais, filosóficas, políticas, econômicas. O que é negro, o que é masculino, o que é feminino. Não são categorias fluidas, categorias transitórias, categorias que são deslocáveis ou que elas dependem de arranjos para serem interpretadas. Elas são categorias dadas fixas, porque na experiência ocidental, essas categorias são categorias localizatórias. São categorias que nós usamos para localizar a produção do pensamento e produzir reflexão a partir de um lugar específico. Então, a forma como o pensamento ocidental é produzido na universidade é a partir de categorias fixas. O campo de pesquisa de um antropólogo, a população indígena do sul do Acre, da etnia Pano, e o estudo da produção dos cestos. Essas categorias que vão enquadrando o pensamento, dando para ele lugares específicos, é um traço da forma de produção de pensamento do ocidentalismo, que é um pensamento linear, temporal, acumulativo e cindido. Ou seja, ele é produzido dentro de uma linha reta, ele se dá de forma acumulativa, por isso que a gente tem título de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-doutorado, livre docente, titular e assim vai. Ele é temporal, porque ele é localizado em marcadores históricos, ele entende a história como enquadros específicos, ele é temporal, ele é acumulativo, e ele é cindido porque ele é dividido em ou isto ou aquilo. A possibilidade de que a gente quebre barreiras e produza pensamentos interseccionados é limitado por esses marcadores de localização. E para Davis, a noção de liberdade, então, ela é uma noção que ela está sempre em movimento, porque não é algo que não é um lugar metafísico, como Kant diria, que se alcança através da razão, através da produção do pensamento. Também não é algo que se conquista com o fim de um processo de opressão. Acabou a opressão de gênero, acabou a opressão de raça, nós conseguimos de fato a liberdade. Ela é um estado permanente, onde permanentemente, enquanto produzimos a possibilidade de pensamento crítico, produzimos a possibilidade de libertação, porque ela não é só algo material, atravessado pelas leis, pelas determinações morais, legais da sociedade, ela não é só algo metafísico de uma compreensão intelectual, mas ela é algo que produz uma determinada experiência que está fortemente atrelado à nossa capacidade formativa. E o que é que Dona Angela Davis, então, está chamando de formação? Por formação, ela está retomando um conceito do Adorno, no livro Dialética do Esclarecimento, que é a nossa capacidade de absorver a cultura, ressignificar e afetar a realidade a partir disso. Então, por exemplo, vou falar uma coisa que talvez seja chocante, talvez não, espero que não seja. O funk é muito mais formativo do que a MPB. A MPB, ela mantém uma... O funk é um tipo de MPB porque ele é uma música popular do Brasil. Mas essa ideia branca, homogênea, classista que a gente tem de MPB, tipo Chico Buarque, Caetano Veloso, e eu amo Caetano Veloso, Elis Regina não gosto. Quem mais? MPB? Djavan, MPB, Gal Costa, Maria Bethânia, Maria Rita, Marisa Monte, essa galera aí branca, eugênica, que a gente intitula como MPB, como cultura, como música, é a manutenção da ideia de uma narrativa do status quo. As músicas falam do sofrimento romântico e tem um lugar lírico de uma mulher submissa, passiva, que sofre o amor do homem que não a quer, das frustrações da vida, das angústias da vida moderna, das dificuldades de relacionamento, faz críticas sociais, mas ela mantém uma certa narrativa padrão dentro de uma estética branca. Qualquer coisa, na perspectiva frankfurtiana, e, portanto, da Angela Davis, que vá quebrar com a estética narrativa padrão ou com a estética padrão, pensando em estética no sentido de Brecht, como um movimento de fazer política, não só a beleza, mas a beleza que afeta a vida cotidiana, qualquer coisa que quebre esse padrão é, portanto, formativo, porque é a ressignificação da cultura padrão. O sujeito introjeta esse elemento,
ressignifica e devolve modificado. Ao devolver modificado, ele afeta a forma de produção social. Ao afetar a forma de produção social, ele afeta as estruturas normativas, regulatórias e controladoras. Nessa perspectiva, o funk e o rap, principalmente o funk proibidão, estão muito mais no sentido catársico da experiência artística e libertadora do que Mulheres de Atenas ou Cálice de Chico Buarque, porque está muito mais dentro de um padrão estético dominante, de uma narrativa específica de um lugar de raça e de gênero que é neutralizado por essa suposta elevação cultural que gira em torno dessa figura de um homem branco do olho claro. E para Davis, liberdade também é um lugar estético. Eu acho que é aqui nesse ponto que ela se encontra com o feminismo negro, porque para o feminismo negro, produção estética é produção de narrativas libertadoras no âmbito da experiência de raça, mas é um local de permanência e de permanente deslocamento. É como se o estado de liberdade fosse um estado que se move permanentemente e que não está preso a paradigmas ou a modelos estéticos, políticos ou culturais pré-definidos. Muito pelo contrário, a liberdade é algo que vai sempre nos levar a questionar o formato e as estruturas. Logo no primeiro capítulo do livro, ela fala sobre a Palestina, e ela diz que é muito importante que pessoas negras, articuladas em movimentos ao redor do mundo por libertação da comunidade negra, consigam entender a profunda conexão dessa luta com a libertação das pessoas na Palestina. Porque os princípios controladores e determinadores dos lugares de subalternidade, de exploração da população na Palestina são os mesmos princípios controladores, subordinadores, né, que colocam em situação de subordinação e subalternidade, de opressão e exploração, as pessoas negras, indígenas, as mulheres, os PCDs, as populações não brancas, não cis e não masculinas ao redor do mundo. Conseguir produzir essa possibilidade de reflexão e encontrar nesse caminho os pontos de conexão é a tarefa primordial dos movimentos de esquerda. E ela diz que, no caso do feminismo, seja ele liberal, classista, interseccional e até o feminismo negro, essa é uma tarefa primordial. Os lugares centrais da experiência. Rejane, eu acho que um dos lugares que você pode encontrar o artigo... Bom, quem é aluno da plataforma On Demand tem acesso ao artigo porque ele está no curso Pensamento de Angela Davis. Ele é um dos materiais de apoio teórico do curso. Fora da plataforma, para quem não é assinante, você pode encontrar no blog do Coletivo de Gege. É só botar no YouTube. Oh, meu Deus do céu, no Google. Blog Coletivo de Gege. E aí vai aparecer nosso blog. Lá tem um monte de artigo meu, artigos traduzidos da Davis, de outras pessoas, inclusive esse artigo. No material de apoio do curso, tem outros artigos dela que eu traduzi também sobre essas discussões que eu estou trazendo. O segundo ponto que a gente pode pensar a partir do livro, e eu gosto muito da ideia de que a gente não se limita ao livro como uma bíblia, porque essa noção de conhecimento bíblia é a noção de conhecimento branco, masculino, ocidental que levou o mundo a essa ruína que a gente está vivendo. O livro tem que ser para a gente a porta de entrada para outras reflexões. Então, acho que esse é um livro dela que ele é uma coletânea de entrevistas, então ele possibilita essa abertura e essa reflexão tão necessária sobre o lugar da experiência racial negra, mas, como eu dizia, né, um pouquinho antes de eu responder a Rejane, pensar lugares de opressão é conseguir entender que o princípio opressivo no mundo ocidental, ele é o mesmo, é a manutenção do poder e do status quo dos homens brancos. Todos os mecanismos de opressão, todas as camadas de controle, todas as narrativas normativas, todas as narrativas estéticas que estão dentro de um padrão que vai falar de uma experiência unilateral, de uma história única, servem para manter o status quo dos homens brancos ou do seu equivalente correlato às mulheres brancas. A minha psicanalista diz que as mulheres brancas são as guardiãs do patriarcado, porque se o patriarcado cair, o lugar delas de poder cai junto com o patriarcado. Porque no mundo binário,
dividido entre eu isto ou aquilo, só faz sentido mulheres brancas buscarem lugares de poder se houver um poder para elas disputarem. E o poder que elas disputam não é qualquer poder, é o poder com os homens brancos. É uma disputa diretiva ao mundo dos homens brancos, ao lugar dos homens brancos. Então, esse projeto de feminismo liberal, na ideia do Empower Self, né, do autoempoderamento, da mulher empoderada, e que muitas intelectuais do feminismo negro capitulam nessa ideia, é a disputa do mundo do homem branco. Então, é a derrubada do mundo do homem branco, não para o fim da opressão, mas para que esse lugar de poder possa ser ocupado por outra pessoa equivalente. E essa outra pessoa equivalente é o seu par, o seu par cultural, que são as mulheres brancas. Por isso que no livro a Davis faz essa convocatória, essa reflexão. Qualquer movimento feminista, classista, interseccional, liberal, negro, latino, indígena, africano, asiático, muçulmano, de qualquer ordem, que propõe uma mudança dos espaços de controle de poder e o acesso amplo a todos os direitos sociais e civis, ele precisa considerar que essas estruturas raciais e de gênero mantidas pela organização de classe da sociedade precisa ser derrubado. E ao invés de termos espaços de poder, nós temos espaços coletivos de tomada de decisão. Esse é o projeto do comunismo. É o projeto clássico do comunismo na perspectiva do Lenin no livro Estado e Revolução. É isso que ele está propondo como modelo social, é essa a ideia que a Davis está propondo no livro Liberdade é uma luta constante, como lugar que a esquerda precisa se deslocar. A Davis é uma utópica, né? Enfim, uma pessoa que viu mais de 68 e vários processos evolucionários ao longo do mundo precisa ser utópica. Nós já nascemos num mundo conformado, ela nasceu num mundo em transformação. É isso que ela está propondo, é para esse lugar que ela está propondo que a esquerda caminhe. A Davis é uma mulher da esquerda, uma mulher negra da esquerda, uma mulher negra que foi comunista há muitos anos da sua jornada, está propondo que a gente caminhe para esse lugar. E esse lugar, como está colocando a Regiane, é um lugar alargado, ou como diria Marighella, é um lugar alargado de possibilidades de futuro, de fertilidade, de possibilidades de construção que não está marcado por lugares, mas que é compartilhado pelas pessoas que produzem esse lugar. É uma noção filosófica de liberdade, mas é uma noção filosófica de liberdade a partir de uma perspectiva muito específica, que é a perspectiva de uma mulher negra norte-americana. Muito que bem, do que eu tinha para apresentar, eu coloquei até aqui, e aí a gente tem ainda uns minutinhos para vocês poderem trazer perguntas e a gente fazer o debate. Não precisam ficar tímidos e tímidas. A casa é de vocês, eu só pareço que mordo. Às vezes posso morder, mas não é o caso agora. Então fiquem à vontade. Estou aqui me acabando de rir, estou achando ótima a aula. Parabéns mesmo, Jaque. Muito bom poder estar aqui, poder te ouvir, poder beber um pouquinho dessa produção da Angela Davis a partir da sua leitura. Com muita gratidão mesmo que eu trago a minha palavra. E para dialogar um pouquinho, eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre essa informação que para mim é nova, já que não sou estudiosa da Angela Davis, mas que me interessa e que me provocou algumas dúvidas com relação ao fato de ela não se reconhecer nesse lugar de feminista negra. Legal. Essa é uma coisa que... Obrigada, Regiane, pela sua contribuição, por não me deixar falar sozinha até 6h30, não que eu não falasse. Não, se depender de mim, a gente vai dialogar. Adoro. Mas eu gosto dessa possibilidade da escuta, porque, para mim, como professora, me faz pensar o meu pensamento. Essa questão da Davis como uma pessoa que não era uma intelectual, que não é do feminismo negro, eu acho que tem a ver... Bom, primeiro que a forma como ela é apresentada no Brasil é muito equivocada, mas eu acho que tem a ver com as narrativas que são produzidas, que foram produzidas sobre o feminismo negro no Brasil. Primeiro que a gente tem o feminismo negro na universidade brasileira, porque a universidade é um lugar de produção de conhecimento.
Porém, uma das coisas que o feminismo negro diz, pelo menos a teoria feminista negra norte-americana, porque tem várias perspectivas de feminismo negro no mundo inteiro, vai dizer que não é só a universidade o local de produção de conhecimento preto. Pessoas pretas produzem conhecimento em diversos espaços, em diversos formatos, e isso precisa ser compreendido, reconhecido e legitimado, porque tem a ver com a própria forma de organização epistemológica da comunidade afrodiaspórica no deslocamento via escravidão. Quem vai falar disso é um cara chamado Paul Gilroy, inclusive está para rolar uma aula dele na plataforma, na On Demand, aqui no DGEG, para quem é assinante e tal. O Paul Gilroy é um antropólogo, se minha memória não tiver falha, que ele está pensando a reescrita do Atlântico Negro e como é que os negros, ou os africanos, porque ele nega a categoria negro, porque negro é uma categoria ocidental colonizadora, então os africanos em diáspora, quais foram as estratégias de reorganização epistemológica e ontológica que eles foram produzindo na sua jornada civilizatória via escravidão no continente americano. Claro que a escravidão foi uma devastação da experiência africana, os impactos a gente vê até hoje, porém, o que o Gilroy está chamando a atenção é que não dá para olhar para essa experiência só pelo viés do olhar branco de, meu Deus, destruiu a África. Mas essa é uma ideia da Beatriz Nascimento. O Gilroy, ele dialoga com a Beatriz Nascimento, ele nem sabe o que estou dizendo, e ele dialoga com a Sueli Carneiro, ele também não sabe o que estou dizendo, mas pensando na produção intelectual brasileira, o Gilroy está fortemente articulado a essas duas mulheres. Primeiro que a Beatriz Nascimento diz que há uma reescrita ancestral a partir da produção experiencial do território, que é os terreiros de candomblé, ou que são os terreiros de candomblé, e que essa reescrita vai produzindo formas outras de presença preta na experiência brasileira, que não está ligada só à noção idílica de quilombo de Palmares, e nem só à noção idílica do preto guerreiro africano e da rainha guerreira africana, mas de formas modernas, contemporâneas e concretas de produção de corpo, de memória e de presença. Rodas de samba, rodas de capoeira, escolas de samba, igrejas evangélicas, todos os lugares afetados pelo corpo preto. E, diria Lélia Gonzalez, que essa experiência também está na Casa Branca através do trabalho doméstico. A inserção do corpo, do trabalho doméstico na vida cotidiana da classe branca brasileira afetou completamente a forma de produção, de noção de mundo e de experiência da população branca no Brasil. E aí a Lélia vai falar de neurose, desejo, pulsão, enfim, ela vai caminhar para outros lugares que nem cabe aqui nesse encontro. Mas que, para quem é assinante da Unemend, que não viu ainda, está lá na aula do pensamento da Lélia Gonzalez. Ou não, né? Porque acho que na aula da Lélia eu falei de outra pessoa. A senhorinha que fala isso. Mas está lá na plataforma em algum lugar. A Sueli vai dizer dessa ideia de epistemicídio, que é esse processo de apagamento epistemológico. Já vou te passar, Brena, a palavra. Desse apagamento epistemológico da experiência preta na cultura brasileira, ela está ali, mas ela não é apresentada com esse nome, e, por consequência, o apagamento ontológico, ou seja, a própria forma de ser negro, ou, em termos do Gilroy, ser africano em diáspora, é apagada por esse jogo de narrativas que constrói uma versão unilateral da presença africana nas Américas só pelo viés da escravidão. Muito que bem, por que eu estava falando disso? Pela forma como o feminismo negro é produzido e apresentado no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem uma perspectiva sobre a experiência do feminismo negro muito recente. A gente olha o feminismo negro a partir de 2013, 2012, 2014. Só que o feminismo negro é um movimento teórico que está presente dentro do movimento social, dentro do movimento negro, e, de alguma maneira, dentro da universidade, desde 1960, 1970, na figura da Lélia Gonzalez. E nesse processo histórico da construção do feminismo negro nos Estados Unidos, da construção do feminismo negro no Brasil, esse nunca foi um lugar teórico que a Angela Davis se colocou. O que é o feminismo negro? Acho que em linhas bem gerais, como eu falei, né, no momento anterior aqui do encontro, é a compreensão da experiência do gênero a partir do lugar da raça. Então, eu, sujeito negro, do sexo feminino, socialmente lida e enquadrada na categoria de gênero mulher, vou
interpretar e produzir teorias sobre o mundo a partir do meu lugar racial, atravessado pelo meu lugar de gênero. Isso é o feminismo negro. É a capacidade de produção teórica a partir desse lugar. Esse é um lugar muito específico no jogo da economia, da história, da filosofia, e que produz uma perspectiva muito específica de conhecimento e de teoria. Esse não é o lugar de deslocamento da Angela Davis. Ela se coloca a partir do lugar de raça, para fazer as suas reflexões teóricas, mas gênero não é o lugar, não é a roupa que ela usa ou o óculos que ela veste para analisar as suas questões teóricas. É a classe o ponto dela de deslocamento. Em algum momento, ela vai dizer que, do seu lugar de mulher, ela não pode pensar teoricamente sem considerar o seu lugar de mulher negra trabalhadora. Mas a sua produção teórica como um todo, a partir de 1964 até 2021, é uma produção teórica que tem o lugar racial como ponto de partida, mas os óculos da classe social, da classe econômica como mecanismo de interpretação da realidade. Os autores que ela utiliza, os recursos, as categorias, os conceitos, os locais de deslocamento que ela faz são lugares de classe, não lugares de gênero. Embora, como ela diz, não dá para considerar num mundo estruturado em raça e gênero, um mundo organizado em classes, mas estruturado em raça e gênero, nenhuma pode ser feita sem levar em consideração o tripé da sociedade ocidental, raça e gênero. Mas ela não é intelectual do feminismo negro, que produz, que escreve, que discute sobre o lugar negra. E como outras intelectuais, por exemplo, a Beatriz Nascimento também não é uma intelectual do feminismo negro, embora dentro do feminismo negro... Ai, que susto, menino! Que horror! Dentro do feminismo negro, a Beatriz Nascimento possa ser usada como uma interlocução teórica, mas ela não é uma intelectual do feminismo negro. Ela é uma intelectual que está pensando em historiografia e produção de corpo, porque está dialogando com essas categorias na filosofia existencialista francesa. A Sueli Carneiro é uma intelectual do feminismo negro, porque está pensando como é que esse lugar de gênero vai sendo atravessado por diversos lugares na experiência também da filosofia, num campo maior, dentro do pensamento brasileiro. Então, as pessoas tendem a achar que intersecção é a junção de várias categorias de análise ou de opressão que levam o sujeito a um lugar. Mas intersecção é muito mais a compreensão de como é que esses deslocamentos produzem o afetamento da realidade do que a junção de coisas para chegar a uma conclusão. Essa ideia da junção de coisas para chegar a uma conclusão é a ideia da forma de produção de pensamento ocidental, etapista, acumulativa, linear, temporal, binária. Quando a gente pensa uma produção de pensamento crítico, né, faz uma reflexão crítica a esse pensamento ocidental, a intersecção é muito mais as possibilidades, os elementos que eu tenho que considerar na minha análise, do que somente a junção desses elementos para a minha análise. Por exemplo, vocês não estão vendo a minha sala, mas se eu fosse analisar a minha sala do ponto de vista da estética do ambiente, eu precisaria considerar como é que os elementos presentes, os quadros, os vasos, a cor amarela da parede, as almofadas no sofá, o chão, a visão, o vento, todos esses elementos interagem, estão articulados em conjuntos e produzem a minha experiência visual estética ao olhar para a sala. Quais sensações isso me desperta? Mas não é uma questão de as plantas verdes com a rede verde e a parede amarela dão um ar de tropicalismo. Então, essa é uma sala tropical. Não, é muito mais o jogo relacional eu-sala e objetos da sala entre si, que vão levar uma ideia de interseccionalidade, do que só essa junção matemática de fatores. Eu penso que no Brasil a gente faz um uso equivocado do feminismo negro, e penso que no Brasil a gente faz um uso muito mais equivocado de interseccionalidade. Um uso reducionista, um uso equivocado e um uso que é maniqueísta, que manipula... Ô, filho, me traz um copo d'água, fazendo favor? Que manipula esses conceitos teóricos muito mais para a interpretação
para satisfação do teórico do que para a explicação do objeto. Eu também penso que a gente produz teoria no Brasil muito mais preocupados em enquadrar o objeto de pesquisa na teoria do que de interpretar o objeto de pesquisa a partir da teoria. Então, a gente leu Angela Davis, adorou, achou ela foda, e aí tudo é Angela Davis. E soca Angela Davis em tudo, igual soca uva passa em tudo no Natal. Bota uva passa, bota Angela Davis. Aí a gente lê... Uhum. Desculpa. A gente lê Frantz Fanon e soca Frantz Fanon em tudo. E vai botando Frantz Fanon em tudo. E aí, às vezes, o que o objeto de pesquisa está dizendo, é por isso que eu gosto da antropologia, pelo menos a antropologia que eu faço com a minha orientadora, que eu também nem sei se tem lá seus fundamentos de razão. Ao invés de a gente olhar para o objeto de pesquisa e entender o que o objeto de pesquisa me diz e o que eu posso dialogar com esse objeto, eu vou socando nesse objeto aquilo que a minha concepção teórica diz que deveria ser, e que normalmente é a teoria do momento. Eu já vou passar a palavra para vocês, gente. Que normalmente é a teoria que está na moda, é a teoria que tá bombando, é a teoria... Agora é o pensamento colonial, agora é macumba decolonial, agora é Exu decolonial, como se Exu pudesse ser algo colonial, né? Quem acha que Exu é colonial é porque não conhece o que é Exu. Nunca viu um Exu na vida. Nem uma pombagira, assim, pessoalmente, cara a cara, numa baforada. Então, tem esses movimentos de modinha acadêmica e o feminismo negro e a interseccionalidade me parece que estão nesse movimento de modinha acadêmica e que são muito mal usados, eu acho. Na maioria das pesquisas que eu já li, e eu leio muitas pesquisas por causa do meu trabalho no DIGEG, que parte do meu trabalho é fomentar a rede de pesquisadores, é saber o que está sendo produzido no Brasil, é um uso muito aparelhado, achei a palavra. Aparelhamento é uma expressão da esquerda, dos dinossauros, né? A juventude esquerda hoje em dia não sabe dessas coisas porque não lê mais. Esse é um problema. A juventude da esquerda acha que esquerdismo é Lula lá sei lá, o que mais? Ayahuasca, sei lá. Né? Não tem mais essa coisa de uma formação política mesmo, teórica, para entender as coisas. Mas apadrinhamento é uma expressão, então, antiga da esquerda, que fala sobre esse uso da teoria como forma de explicar a realidade sem partir da realidade. Então, eu pego a teoria marxista, encaixo ela na realidade e determino que a realidade, a partir daquele momento, é isso. Ao invés de o que essa realidade está me dizendo? Deixa eu dar uma observada. Eu acho que ela está me falando essa daqui, isso daqui. Poxa, quem é que está falando sobre isso? Então, tem fulano que está falando sobre isso. Deixa eu aqui dialogar teoricamente com esse fulano. Porque a gente faz ao contrário, a gente chega no campo, eu fico doida quando eu vou orientar a meninada na graduação, na faculdade, que eles já chegam com tudo pronto. Mas você nem foi no campo, camarada. Como é que você sabe que o campo está te falando isso? Não, porque Levi-Strauss falou, está falado. E não é assim que se produz conhecimento teórico que de fato afeta a realidade. Deixa eu só olhar aqui o que tem. Tá. O Pedro Henrique falou sobre abolicionismo penal. Eu já volto para você, que tem uma galera aqui com a mão levantada, já tem um tempinho. Primeiro o Breno, depois a Fernanda. Jaque, tá me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo otimamente. Jaque, então, é só para eu poder compreender, porque eu comecei o curso, eu vi que tem outras pessoas aqui que fazem o curso de serviço social, e para eu entender um pouco essa questão do feminismo, quando eu mencionei a Mary Wollstonecraft, e até me corrigiram que não tem nada a ver com a Angela Davis. Mas eu queria saber de você uma diferença, assim, o feminismo negro, ele meio que descaracteriza ou desqualifica o feminismo branco, ou meio que ele junto com o feminismo branco, porque, assim, eu estou aprendendo isso ainda, e eu gostaria de entender assim, se vamos dizer que, entre aspas, o inimigo principal é a masculinidade tóxica, esse patriarcado que toma conta, né, de tudo e que coloca a mulher como figura de objeto, como que essas duas vertentes, tipo assim, como ambos os feminismos, eles não conseguem se encontrar?
Essa é a minha Tá. questão. Como que tipo assim, como a produção eu entendo que o feminismo preto, ele vem de uma proporção muito mais grave pela questão histórica, mas ambas não seriam símbolos femininos? Por que que o feminismo branco passa a ter um caráter, vamos dizer assim, Ah, no dizer mesmo, contra o símbolo masculino? entendi. Eu acho que você fez uma excelente pergunta, porque ela abre outras portas para a gente ir para outros lugares. Eu adoro esse tipo de viagens e de lugares que a gente fica indo e vindo e se colocando em inquietações. Acho que vale a pena a gente pensar, voltar a algumas casas históricas, né, para entender um pouco como é que surge esse movimento. A primeira coisa, eu não sei se você já pensou nesses termos, ou se você já leu alguém que fala disso, não é algo novo que eu estou dizendo. Inclusive, quem é aluno do DG já ouviu falando isso zilhares de vezes. O Ayrton Krenak fala disso, o David Copenhauer fala disso, a Davis, a Lélia, uma porrada de gente. O Ocidente é uma mentira. Tudo isso que a gente conhece é uma invenção, uma mentira, um delírio, um devaneio, que em algum momento da história, na Europa, no período das grandes navegações, eles decidiram que iam inventar. O Ocidente é a grande descarga neurótica da Europa. Todas as loucuras, psicoses, devaneios, esquizofrenias, sociopatias, psicopatias, toda a desgraça do pensamento europeu foi jogada aqui nas Américas, que é o Ocidente, e resultou nessa coisa maravilhosa que a gente vive hoje, essa sociedade esquizofrênica, louca, louca mesmo, no sentido de deturpar a realidade, que elege Trumps e Bolsonaros da vida e ladeira abaixo. Dito isso, todas essas categorias de gênero, de raça, são invenções para manter o Ocidente funcionando, são mecanismos de controle fundamentais e necessários para que esse grande devaneio europeu funcione. Eu tenho uma paciente na clínica, eu sou psicanalista, que ela morava no Brasil, foi para Buenos Aires e foi para a Alemanha. E ela, como uma mulher latina e brasileira, faz umas observações sobre a Alemanha que eu acho de uma sagacidade incrível. E uma vez, numa das sessões, ela me disse uma coisa que me marcou profundamente. Ela falou assim: eu fico chocada como as pessoas aqui são tranquilas. Elas ficam sentadas no barzinho, assim, durante o dia, no final da tarde, tomando sua bebidinha, conversando. O mundo vai passando, assim, devagar. Não tem aquela tensão que a gente vê na América Latina, aquele corpo duro, sisudo, tenso. As pessoas aqui têm uma tranquilidade que me assusta. E isso me fez pensar, justamente, sempre que eu penso nessa ideia de que nós somos a latrina da Europa, me vem essa frase, essa colocação dela na minha cabeça, porque isso me faz pensar sobre a segurança europeia é a nossa desgraça, né? Eles estão seguros no mundo deles, porque tudo que tinha de loucura no mundo deles, eles jogaram no nosso. E essas categorias de controle, raça, classe, gênero, são fundamentais para manter a base dessa estrutura. Qual é a base dessa estrutura? O homem branco. Quer dizer, o homem branco é o grande lugar de privilégio no nosso mundo. E todos os outros mecanismos são subterfúgios para manter o homem branco no poder. Por um lado, os movimentos identitários são mecanismos de controle feroz desse homem branco. Porque nós temos diversos estudos sobre gênero, sobre mulheres brancas, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres negras, mulheres africanas, mulheres da etnia X, mulheres da etnia Y, mulheres de Buenos Aires, mulheres de daqui. Quantos estudos nós temos sobre o homem branco? Tem a ideia de masculinidade tóxica, que é uma crítica produzida, mas que é uma coisa muito vaga, pouco definida. Quantos estudos nós temos sobre o europeu? O que a gente sabe sobre os europeus, além do que a gente lê nos clássicos da literatura europeia? Tudo isso porque eles usam esses lugares, essas categorias, como forma de controle da nossa experiência. Então, eles conseguem estabelecer mecanismos de controle. Só que a nossa sociedade inventada é uma sociedade espelhada. Daí vem os mitos gregos, né? Que Narciso só consegue admirar a ele mesmo, porque ele só consegue admirar aquilo que é exatamente igual a ele. Então, dentro desses mecanismos de controle, há os lugares de conformação e de acesso. E a experiência racial, ela é a experiência racial e de gênero são duas possibilidades de controle e acesso.
Todas as mulheres negras, com exceção da Thaís Araújo, que fazem sucesso hoje no Brasil são casadas com homens brancos. Isso não tem a ver com gosto pessoal, isso tem a ver com acesso à classe econômica, porque a comunicação, os espaços de comunicação, os espaços de tomada de decisão, os espaços onde o dinheiro circula estão dentro do mundo branco. A gente só acessa o mundo branco sendo branco ou estabelecendo relação com os brancos. E a forma mais eficaz na nossa sociedade de estabelecer relacionamento é o casamento. Os relacionamentos afetivos são lugares de acesso a bens materiais. Essa é a base da ideia da monogamia na crítica das feministas marxistas, por exemplo. A família como lugar de manutenção do patrimônio. Não é por um acaso que todas essas mulheres tenham companheiros brancos. Eles validam o lugar delas e permitem que elas acessem lugares específicos. Esse é o jogo cultural no Brasil. Então, pensando na sua pergunta, qual é a problemática com a ideia de feminismo liberal ou feminismo branco? O feminismo branco não está preocupado em destituir as hierarquias raciais, mas está preocupado em destituir as hierarquias de gênero. Mulheres brancas querem ser iguais a homens brancos e usufruir do mesmo status e do mesmo poder que os homens brancos, mesmo que isso inclua oprimir pessoas negras, e elas falam isso sem a menor dor na consciência, porque esse é o lugar de privilégio inconsciente que mulheres brancas desejam e que é reservado para elas dentro da sociedade. E aí aqui tem, acho que, um ponto central entre essas perspectivas de feminismo. O feminismo negro, pelo menos na perspectiva classista, que considera o lugar de classe como um lugar central também da análise, ou numa perspectiva mais interseccional, menos empower self-man, empower self-woman, ou women, talvez, e muito mais no sentido da emancipação coletiva da comunidade negra. Então, tem uma perspectiva de um feminismo negro do empoderamento individual das mulheres, do dinheiro, da peruca, do perfume, da Prada, da capa de revista, do glamour, do prêmio, do luxo, do poder que o dinheiro oferece, que está associado. O dinheiro é marcador de poder do mundo branco, de diferenciação de pessoas brancas. Quem tem dinheiro, quem vai para a Europa, quem fica no Brasil, quem dirige carro do ano, quem tira férias, quem ocupa cargo de chefia, dinheiro é marcador de poder no mundo branco. Então, tem uma noção de um feminismo negro brasileiro, porque nos Estados Unidos isso é altamente repreensível. Mesmo a Beyoncé, com essa coisa do power woman, black woman, Magic Black Girl, todas essas parafernálias da burguesinha preta, da patricinha preta, elas são duramente criticadas pelo movimento negro e pelo feminismo negro norte-americano. Enquanto que a Beyoncé tem vários trabalhos sociais. Essa é uma diferença do feminismo negro no Brasil para outros lugares do mundo. Aqui tem uma valorização da experiência individual e do crescimento econômico individual de mulheres negras, que leva ao distanciamento das classes sociais, de um movimento, de um feminismo negro pensado numa mudança estrutural dos lugares de raça, classe e gênero. Tem ainda um lugar do feminismo negro que está pensando isso no Brasil, mas a maior parte do feminismo negro no Brasil está preocupado com esse empoderamento individual do glamour e do mundo branco, de acessar esse lugar imaginário de poder do dinheiro dentro da experiência classista branca burguesa brasileira. E eu acho que é aqui que tem esse ponto de diferença. Essas mulheres estão muito mais preocupadas em ocupar o mundo branco do que modificar a estrutura racial e diminuir a desigualdade racial no Brasil. É uma crítica aberta mesmo, deliberada, mas não irresponsável, do que o feminismo negro pode se propor. E do que ele deve se propor. Qual é o seu lugar histórico? Não sei se eu te respondi, Breno. Mas, enfim. Agora é a Fernanda. Oi, me escuta? Oi. Estamos te ouvindo. Ok, obrigada. Eu sou Fernanda, eu sou dominicana. Eu posso entender mais que falar, mas eu penso que me posso falar para que você possa entender minha pergunta. Angela Davis também tem escrito algumas questões sobre raça. É importante minha pergunta relacionada a que no processo
colonizante, o gênero não era um rol importante, tão importante como a racialização, devido a que no processo colonizante, as mulheres, ou o que o Ocidente chama como mulheres, e o que o Ocidente chama como homens, não eram considerados as pessoas pretas. Então, nesse processo, minha pergunta vem que a experiência da Angela Davis vem mais pela raça como um construto dominante, primeiro que a construção de gênero nas populações pretas. É isso? Ou pode-me, por favor, ajudar a entender qual é o posicionamento da Angela para ter uma seleção sobre raça, não necessariamente contra gênero, mas mais orientada na raça. É uma pergunta também bastante perspicaz, a pergunta que você traz, e nesse texto que eu disse da Davis, que ela escreveu lá em 68, que é da aula inaugural, uma das ideias que ela vai discutir é que raça é uma categoria ocidental criada e articulada anterior à categoria de gênero. Gênero é uma ideia mais fortemente difundida há mais ou menos 80 anos para cá. É que talvez para a nossa geração, como a gente já nasceu num mundo atravessado pelos lugares de gênero, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de imaginar que é um conceito recente, mas é um conceito que no máximo tem 100 anos. Esse lugar, o que, como você muito bem colocou, aquilo que a sociedade interpreta, determina e qualifica por homem e mulher é algo que tem 100 anos, tem a ver com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, tem a ver com a revolução sexual, tem a ver com esses processos de 1900 para cá, tem 100, 120 anos, sendo generosa, 150 anos no máximo. Do ponto de vista histórico, isso é pouquíssimo tempo, é hoje de manhã, se não for há 5 minutos atrás. Já a raça é uma categoria sociológica, política, histórica, médica, genética, antropológica, filosófica, anterior à definição de classe, porque antes de existir classes sociais, antes religiosa também, antes de existirem as classes sociais e o gênero, já existia a definição de raça. A gente está falando de 1400, 1500, uma definição já de raça amparada em preceitos religiosos, científicos e depois antropológicos, sociológicos, psicológicos, biológicos, que foram sendo aprofundados de acordo com os interesses do período. Então, reivindicar uma análise, uma interpretação da historiografia, da filosofia, a partir dos marcadores raciais, para Angela Davis, como filósofa, parece muito mais assertivo do que reivindicar gênero como um lugar essencial de análise, justamente pelo processo filosófico de construção das ideias, da noção de racialidade. Porque a noção de racialidade ele é, primeiro, uma construção filosófica, para depois ganhar esses contornos para outros lugares, para outros âmbitos da experiência ocidental. E o ponto central da Davis é que raça é a categoria fundante do Ocidente, não é gênero. Para as feministas, Butler não, talvez a Butler, mas a Simone de Beauvoir, por exemplo, várias, Margaret Mead, a gente pode falar de várias outras feministas brancas, liberais, ocidentais. Para elas, gênero é a categoria fundante do Ocidente. O Ocidente passa a existir enquanto lugar produtor de experiência quando se começa com a divisão social dos gêneros, né? Essa divisão entre homem e mulher e os lugares sociais que esses dois sujeitos vão ocupar. Para as marxistas, é o lugar de classe, é a divisão social das classes econômicas que determina a fundação do Ocidente. Entanto, que elas datam, os marxistas datam a construção do Ocidente a partir das revoluções, sobretudo da Revolução Industrial, que vai, então, consolidar a ideia de classes. Fazendo um movimento nos anos 60, hoje em dia talvez isso pareça algo corriqueiro, mas nos anos 60 não era,
de dizer que a fundação do Ocidente surge com a fundação da noção de racialidade, quer dizer, de raça. Racialidade é um conceito contemporâneo. Claro, a antropologia, no começo do século passado, já fazia essa advertência de que, principalmente, a fundação da área da antropologia cultural, que é uma área da antropologia norte-americana, que surge nos Estados Unidos, com Franz Boas como seu grande expositor, ela vai surgir com a problematização das nossas noções de cultura, e um lugar importante, pelo menos na experiência norte-americana, da noção de cultura são os lugares raciais, branco e preto. E o indígena, coitado, que nem aparece, coitado não, palavra horrível que eu usei, me desculpem, usar a palavra inadequada, aniquilados pelo epistemicídio, nem aparece nessa discussão da antropologia. Estavam dados assim como utensílios de museu, como o Levi-Strauss fala em tristes trópicos. Mas a antropologia cultural como área, como ciência, no começo do século passado já vai fazer essa crítica de que antes da construção de gênero tem uma construção de raça para posteriormente ter uma construção de gênero, mas que é uma construção de gênero que só contempla a raça branca. A raça negra não é contemplada por uma construção de gênero porque tem uma experiência homogênea na experiência negra. E esse é um lugar que os antropólogos então começam a pensar naquele começo do século passado, norte-americanos e brasileiros, sobretudo norte-americanos. Eu já falei da Cidade das Mulheres, que é uma etnografia linda da Ruth Lenz, uma das primeiras etnografias sobre mulheres pretas na história das Américas, onde ela vai começar a pensar esse lugar de gênero ali em 1935, 1938. Mas na filosofia, especificamente, a Angela Davis é a primeira intelectual, dá para dizer isso assim com bastante folga, a falar assim, tem uma questão racial na filosofia que é fundante do pensamento filosófico moderno, porque é fundante do ocidentalismo e é fundante da modernidade. Não dá para falar de filosofia, não dá para falar de esquerda, não dá para falar de marxismo, luta anticapitalista, se a gente não falar das questões raciais. Naquele período, nos Estados Unidos, o abolicionismo penal já era um tópico importante, porque já tinha um processo de encarceramento em massa da população negra, sobretudo masculina. Então, ela está chamando a atenção para um lugar material da experiência e da ideia de liberdade negra, que é o sistema de aprisionamento, que na legislação norte-americana, o único momento que o sujeito perde os direitos civis, que são fundamentais na modernidade norte-americana, é quando ele é preso. Então, ele retorna ao lugar de escravo, ao lugar político, social e econômico do sujeito escravizado. Inclusive, quando ele sai da cadeia, alguns direitos ainda estão suspensos pela experiência do sistema prisional, por um período de tempo, que é a ideia de liberdade condicional, né? A liberdade condicional, na perspectiva jurídica norte-americana, não é uma liberdade vigiada, ela é uma liberdade condicionada a alguns limitadores sociais dos direitos civis básicos, dentre eles os direitos, por exemplo, de ir e vir não são assegurados, ou a liberdade de expressão, ou o direito político, que é um direito fundamental norte-americano. Não sei, Fernanda, se eu te respondi, mas acho que fica a inquietação, convido vocês a trazerem as inquietações de vocês para o nosso grupo de WhatsApp, a gente está sempre ali discutindo, debatendo, levando pontos, de cuidado de cabelo a reflexões filosóficas profundas, é um espaço potente de pessoas que estão ali pensando formas de produção de experiência, de produção de manutenção de vida, e também convido vocês a conhecer a nossa plataforma, Coletivo Dias on Demand, a gente segue com várias discussões por lá, conteúdos que já estão prontos, disponibilizados, fóruns de discussões, e a gente sempre se encontra em atividades presenciais online, né, como essa, onde a gente possa aprofundar as nossas reflexões. Infelizmente, não deu para responder tudo, nem de todo mundo, mas convido vocês, de fato, para o grupo de WhatsApp, enviei o link pelo e-mail para vocês, algumas pessoas receberam, já estão lá no grupo, convido vocês a vir assinar a plataforma Coletivo de Dias on Demand, a conhecer o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Coletivo de Dias, a seguir a gente pelas redes sociais, porque eu acho que o debate em torno das questões raciais não se finda em 1h30, não se finda em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano.
é um projeto para a vida toda, porque a desigualdade racial no Brasil é um projeto secular, né? Então, a gente tem ainda muito caminho pela frente. Agradeço a presença, agradeço a audiência. No e-mail, para quem não é assinante da plataforma, que foi o link da aula, logo que vocês se inscreveram, tem um link para o formulário para receber o certificado e para poder acessar a plataforma e ver a gravação nos próximos 20 dias. Então, não se esqueçam de voltar naquele e-mail e preencher o link do formulário, senão a Tati não vai poder enviar para vocês o acesso para a plataforma, vocês verem a gravação, e nem o certificado de vocês do encontro de hoje. Para quem eu não for ver mais no grupo de WhatsApp, nem nas aulas aqui no DGEG, um excelente fim de ano, boas festas. Foi um ano duro, tenso, difícil, sofrido. Jesus, meu Deus, o Brasil está lascado, mas a gente segue aí forjando possibilidades de resistência e de afeto. Então, boa passagem de fim de ano, boas festas. Para quem é cristão, Feliz Natal. Para quem é macumbeiro, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E que a gente tenha um 2022 juntos, conectados. E, pelo amor de Deus, né? Minha mãe Oxum mais brando, porque, olha, esse ano foi, como eu costumo dizer, dedo no cu e gritaria. Foi um eita atrás de vixe, atrás de eita. Então, agradeço para vocês a audiência, a escuta, e a gente segue, então, conectados lá no grupo de WhatsApp, na plataforma On Demand, no nosso Instagram, no blog, no e-mail, no YouTube, no LinkedIn, no Twitter. Estamos em todos os lugares, igual Exu. Um super beijo e boa semana. A gente se vê por aí, então.